Então, o que vocês entenderam aqui do modelo biomédico? Se vocês fossem escrever na prova de vocês. Elis? Quem tá aí? Paola, Elis, tá aí? Oi. Sim, beleza, tá ótimo, assim, tô. Continua explicando que a gente vai... Tá indo? É que eu não sei se vocês estão aí, entendeu? Eu tô falando sozinha. Então, o modelo biomédico é isso, é um foco simplesmente num corpo, como se fosse um objeto, é uma coisa mais fria. Então, ele olha para o teu corpo e ainda assim, ainda hoje... Peraí, gente, só assim, só. Peraí. Gente, de boa, rapaz. Filha. Luísa. Vem, filha, por favor. E aí, no modelo, ele fala o seguinte, que é que se o organismo, se o corpo, ele apresenta um defeito, ele precisa ser reparado. Então, é isso, tá? Então, deixa eu ver que tem uma parte aqui que é interessante. Fala assim, ó, requer a identificação de um agente causal específico. Ou seja, se não pode, para o modelo biomédico, se não existe uma causa específica, então, você não tem uma enfermidade, certo? Então, e nas doenças mentais, espirituais, sociais, todas essas causas que causam doenças no nosso organismo, não existe uma causa específica, não é como uma bactéria, um vírus, um fungo ou alguma coisa assim que está causando doença. Então, para o modelo biomédico, se não existe uma causa específica, não existe doença, né? Então, doença é só quando tem uma enfermidade infecciosa. Para o modelo biopsicossocial, que é um modelo mais abrangente, um modelo mais novo, né, fala que o ser humano é um sistema e que todas as partes desse sistema, ou, né, vamos dizer, se a gente fosse uma máquina, todas as partes dessa máquina estão relacionadas. Então, se eu tenho problema em uma dessas partes dessa minha máquina, todas as outras partes pode ser que deem problemas também, porque uma depende da outra. Então, ele fala justamente isso, que o corpo funciona como um todo, e não a soma das suas partes. A gente não é um quebra-cabeça, nós somos uma coisa só. Então, de que ponto de vista é o modelo biopsicossocial? Então, a gente vê o ser humano pela parte biológica, tem que ser considerada, pela parte social, e pela parte psicológica. Então, nós somos biopsicossocial. Estamos lutando para isso, né? Eu estou tentando, né? Aqui fala muita coisa, mas eu acho que a gente precisa pegar a visão para que a gente, na hora da prova, a gente consiga desenvolver. Ele não quer que você responda assim, igual está aqui, mas que você fale com suas palavras. Então, se você entender isso daí, já você desenrola na tua prova. Aqui ele fala assim, ó, que do ponto de vista social, o sujeito, ele nasce predisposto para o encontro com o outro. Olha que lindo, que poética, né? Lá, encontro com a família, com os amigos, com a comunidade, e tudo isso influencia no seu comportamento. Então, a gente depende da sociedade, mesmo que a gente queira ou não, nós dependemos. O ser humano nasceu para viver em comunidade, ele não nasceu para viver sozinho. E todas as pessoas que tendem a viver sozinha e isolada,
são pessoas que sofrem. Mesmo que a pessoa diz que não, ela sofre. Porque é uma tendência, né? Nós nascemos para isso. A parte psicológica fala o seguinte, quer dizer, esse é o que eu acredito, né? Enfim, pode ser que tem gente que acha que não. Eu não preciso de ninguém, eu vivo sozinha, enfim. Então, a parte psicológica fala sobre os laços afetivos, a parte cognitiva, a expressão dos seus sentimentos, o que te motivaciona, a parte espiritual, né? Então, tudo isso influencia no seu psicológico. E a parte, lógico, biológica, né? O que é a parte biológica? É a parte onde a gente fala da sua função, né? Da função orgânica, né? Nosso organismo interno, que também que pode ser afetado por tanto por causas externas, quanto por causas internas, né? Como, por exemplo, o que está determinado geneticamente. Isso a gente não pode mudar. Né? Então, se você a fator idade, eu não posso mudar o meu fator idade. Raça, existem determinadas raças que têm maior predisposição a determinadas doenças do que outras. Então, isso eu também não mudo. E em contrapartida, tem coisas que eu posso mudar. Por exemplo, eu posso mudar comportamento, né? Então, determinados comportamentos predispõem a algumas doenças. Então, isso eu posso mudar. Então, assim, a gente já viu 4 coisas. A gente já viu o conceito de saúde e doença, a gente já viu o conceito de enfermidade, a gente já viu o modelo biomédico e a gente já viu o modelo biopsicossocial, certo? Então, aplicando isso na prática. Caso o professor, ele colocou aqui assim, ó, prova final. Isso daqui é um quadro que fala que explica, né, algumas diferenças entre o modelo biomédico e biopsicossocial. Se ele perguntar, por exemplo, qual que é a diferença? Cite algumas diferenças entre um e outro. Né? Então, a gente pode tentar, tem muitas coisas, né? Então, vamos tentar lembrar das coisas mais simples, né? Quando a gente compara uma coisa com a outra. Então, o próprio conceito é diferente, né? No modelo biomédico, o paciente é levado, ele não é o tema central, né? Ele não é o foco. Quem é o foco é a doença, correto? A gente já não falou isso? Então, o foco não é o paciente, sim a doença. O diagnóstico, ele depende de uma causa e de um efeito. Ele depende de um sinal e sintoma que seja comprovado. E no biopsicossocial é entendido que várias causas podem afetar e nem sempre é uma causa que eu consiga provar, certo? Então, é uma diferença, tem uma diferença de conceito, totalmente diferente, eles são conceitos totalmente opostos. A relação entre a equipe e o paciente. No caso do modelo biomédico, a opinião do paciente é irrelevante, não importa o que o paciente acha. No modelo biopsicossocial, a opinião do paciente é importante, a opinião da família, aquilo que ele acha sobre o corpo dele, sobre a doença. Então, tudo isso daí, primeiro eu peço consentimento. Eu não faço nada que o paciente não autoriza. Aqui no modelo biomédico, eu não dependo do paciente. ênfase na ação. Então, a ênfase sempre vai ser na enfermidade. E também, então, quando eu falo da enfermidade, então, está focado na doença e na cura. Eu quero saber o que ele tem e como eu posso curar. E também, no modelo biomédico, tudo funciona de uma forma organizada. Disciplina especializada. O que significa isso? Bom, se eu estou com dor de ouvido, eu encaminho o paciente para onde? Para o otorrino. Se o paciente tem um problema de visão, eu encaminho ele para um oftalmo. E assim
isso se chama em saúde, se chama fragmentar. Então, você está fragmentando o serviço. Você começa a pegar o paciente e dividir ele. Olha, então, tudo que ele tem, você tem um problema cardíaco, vai para o cardiologista. E aí, o paciente começa a ir para um lugar e para outro e rodar, porque não existe um médico que pegue e olhe ele como um todo. Que entenda que, de repente, esse problema que ele está tendo, sei lá, no coração não, vamos botar, sei lá, esse problema que ele está tendo, essa dor de estômago que esse paciente está tendo, pode estar relacionado com um problema psicológico. Eu já vou mandar ele para o gastro. Não, então eu vou mandar ele para o psiquiatra. Então, falta esse olhar sobre o paciente como um todo. Já no caso, a ênfase no biopsicossocial seria na promoção. E aí a gente fala do generalista. Sabe o médico generalista? O generalista é aquele que olha o paciente e vê ele como um todo e acha que tudo pode estar relacionado. Então, assim, as diferenças, elas não param. O conhecimento também, no modelo biomédico, o conhecimento é só a equipe de saúde que tem, só quem é profissional de saúde é que detém um conhecimento. No modelo biopsicossocial, entende-se que o paciente também entende muita coisa e que ele também pode contribuir com o plano de saúde dele. E também a comunidade. Forma de trabalho. Aqui, o modelo biomédico é hierarquizado. Então, existe uma hierarquia. Primeiro o médico, depois o enfermeiro, depois, então, é assim que funciona. Na forma de trabalho biopsicossocial, ninguém é maior do que ninguém tem importância. Então, todo mundo, todos juntos, cada profissional tem a sua importância ali dentro do plano de saúde do paciente. Então, isso se chama trabalhar em equipe, não de forma hierarquizada. Enfim, eu acho que tá bom, né? Se pedir algumas diferenças entre uma coisa e outra. Se eu esqueci de marcar alguma coisa, vocês falam, tá? Eu acho que se a gente souber o conceito, fazer essa comparação fica muito mais fácil. Eu também acho, Liz. Conceito é tudo, né? Define, aqui, ó, prova final. Marquei rápido. Pediu para definir saúde comunitária. E isso pode ser muito que provavelmente ele pergunte isso daí, porque a gente está falando, né? A matéria, a disciplina é de saúde da comunidade. Então, eu acho que é uma possível pergunta de prova. E aí ele coloca assim, o que é a saúde comunitária? Então, ele coloca que é a expressão coletiva de saúde dos indivíduos e grupos em uma comunidade definida. Então, é isso, uma comunidade definida. Quando eu falo de comunidade, eu falo de uma comunidade específica, porque a realidade de uma determinada comunidade não é igual de outra, né? Então, por exemplo, se eu falar da saúde comunitária da população indígena, é a mesma coisa que eu falar da saúde da, da população, sei lá, quilombola? Eles vivem as mesmas realidades? Não. Então, quando eu falo de saúde comunidade, eu quero atingir pessoas que moram no mesmo lugar, né, no mesmo espaço geográfico, e que vivem a mesma realidade. Aí ele coloca assim, interação entre as características dos indivíduos, das famílias, o meio social e cultural que vive, assim como por serviços de saúde e influência de fatores sociais, políticos e globais. Então, para definir, tem uma outra definição que também é boa aqui. Tem mais de um exemplo de definição, né? Então, fala assim, que o conceito implica que é sempre isso, saúde do grupo. A gente fala de saúde da comunidade, do grupo. Em primeiro lugar, a soma, ou suma, de saúde das pessoas que compõem essa comunidade. E que a comunidade pode ser geradora
de saúde e enfermidade. Eu acho isso daqui uma frase extremamente importante, que a saúde, né, que a comunidade, por que a gente trata a comunidade e não só a pessoa? Porque a comunidade, ao meio da onde a pessoa vive, pode fazer com que essa pessoa esteja adoecendo. Então, se eu não trato, por exemplo, vamos supor que tenha um surto de sarampo em determinada comunidade. Adianta eu tratar só uma pessoa? Se eu não investigar todas as outras crianças que possivelmente possam estar com sarampo, não adianta tratar ela, porque essa daqui vai adoecer de novo, e de novo. Então, eu preciso atender toda a comunidade onde ela vive. Mais ou menos isso. Então, é a saúde, a palavra-chave para a saúde comunitária é saúde do grupo, tá? Saúde das pessoas, ou saúde de uma comunidade definida, isso é importante também. Não é qualquer comunidade. Saúde do grupo em primeiro lugar. Daí para Saúde do frente. grupo. Saúde do grupo em primeiro lugar, e de uma comunidade, um grupo de pessoas que mora definido, que compartilham o mesmo meio social, o mesmo meio cultural e ambiental, levando em consideração que o meio que a pessoa vive influencia na sua saúde, tanto o fator social, político e global. Fechou? Aqui, ó, muda o conceito, mas não muda a ideia. Ó, fala assim, saúde comunitária para referir-se ao conjunto de estratégias, métodos e atividades orientadas a melhorar o estado de saúde de uma população definida. Beleza? Beleza. Então, aí, outra coisa que ele pediu para estudar, que são os determinantes de saúde. Os determinantes de saúde é muito importante, porque é ele que vai, o que determina? É aquilo que vai dizer se você vai estar saudável ou se você vai estar doente, né? Então, quais são os determinantes sociais? Na verdade, a gente tem vários determinantes, né? Então, a gente tem determinantes que são conductuais, ou seja, conductuais são determinantes de comportamento. Então, depende desses comportamentos para que você esteja saudável ou para que você esteja doente, a pessoa ou a comunidade. Então, hábitos, depende do que? Hábitos são individuais, ou hábitos de uma família, ou os costumes de um povo, costumes de uma comunidade, as crenças que a comunidade tem ou que a pessoa tem, as atitudes e os comportamentos. Então, esses determinantes, a gente fala em saúde, em como é que a gente fala? Fatores condicionantes ou determinantes. Então, os seus hábitos determinam ou condicionam a tua saúde. Então, se ele pedir um exemplo de determinantes conductuais: hábitos, costumes, crenças, atitudes e comportamentos. Então, um determinante de saúde ambiental: o ar. Então, a qualidade do ar da onde a gente vive determina se a gente vai estar, saudável ou doente. Por exemplo, o estado de São Paulo é um ar muito poluído na grande São Paulo, né? Tem muitas fábricas e tal. Então, as pessoas em São Paulo, na grande São Paulo, sofrem mais de doenças respiratórias do que outros determinados lugares do Brasil. Então, olha como o ar afeta a saúde. A água, a poluição da água, a terra. Então, o solo, né? A doença do solo determina também por quê? Porque a gente precisa do solo para poder, para os nossos alimentos. Então, se eu não tenho um solo saudável, eu vou ter alimentos também que vão poder me trazer doenças.
o fogo, o calor, os extremos de temperatura. Determinantes biológicos. Então, o que é biológico muitas vezes, na maior parte das vezes, não depende. Eles são fatores que são condicionantes. Então, por exemplo, os genes, isso vem de família. Eu não posso mudar a minha genética, a minha idade. Determinada idade está mais predisposta a certas doenças, não é verdade? Eu mudo isso? Não. O gênero, se é feminino ou masculino, a nutrição, a imunidade, o vigor. Os determinantes que são relacionados à sociedade. As relações familiares influenciam na nossa saúde? O que vocês acham? Você tem uma família muito tóxica? Eu acho que sim. Totalmente, né? Às vezes você tá numa boa, tá ótimo, e aí você descobre que na tua família tá com um problema, sei lá, alguém de sua família tá passando por um problema muito grande. Você pode considerar uma pessoa saudável se a sua família sofre, ou se tem alguém da sua família te oprimindo, ou se você tá com um problema com alguém de sua família. Então a gente não consegue ficar bem assim. O Ari. Oi, amor. A inter-relação também, né, de um familiar com o outro, tipo, até dentro de casa, né? Isso, dentro de casa, assim, não só as pessoas externas da sua família. Por exemplo, você vive uma relação, sei lá, é casado, enfim, namora, convive com uma pessoa, e aí vocês vivem brigando, vocês brigam o dia inteiro. Você pode dizer que você é uma pessoa saudável? Se você tem alguém tóxico que está sempre te oprimindo, ou que está sempre, enfim, atritos, né? Que tem entre as pessoas que convivem com você. Às vezes essa relação familiar, às vezes pode ser de um amigo, porque se você mora com essa pessoa, ela se torna a tua família. Então, família, o conceito de família também é uma coisa em saúde importante. Família nem sempre são as pessoas que têm um laço consanguíneo. Às vezes, família é alguém que mora com você e que não, sei lá, não nasceu do mesmo pai da mesma mãe. Não é um primo, não é um tio. Então, são essas relações, vamos dizer, relações interpessoais, né? A situação financeira, vocês acham que afeta na saúde? Ai, gente. Por que você tá rindo, Elis? Você tá fazendo algum problema financeiro, minha filha? Todos. O trabalho, gente, que só quem já conviveu... Tô lembrando da sua mãe, velho. Você lembra da minha mãe? Trabalho. O trabalho, quem já viveu dentro de um ambiente de trabalho, vamos dizer assim, péssimo, né? Sabe o que é você ir para um lugar de trabalho já pensando em que horas que eu vou sair? Não queria estar indo para esse lugar. Isso é péssimo, gente. É horrível. A liberdade pessoal, os valores pessoais. Então, isso são coisas que dependem de julgamento social, né? O que as pessoas vão pensar sobre mim? Valores pessoais. Bom, eu fui criada dessa forma, mas aonde eu convivo, eu não sou aceita com os meus valores. Então, isso também causa sofrimento. Então, esses determinantes em saúde é uma coisa que para o médico é muito importante ele saber, porque você precisa saber por que a pessoa está adoecendo, né? Então, todos esses fatores você precisa identificar no paciente que você atende, para você poder saber aonde está a causa do problema. E nem sempre a causa vai estar ali numa doença relacionada a alguma infecção. Então, é isso, os determinantes. Aqui, prova final. Então, se existe doença, existe problemas, existem também algumas formas de intervir, né? Então, a gente fala cinco tipos de intervenções que são básicas. Então, ou seja, não tem como a gente não saber e a gente não praticar isso daqui. Então, intervenção é aquilo que o profissional pode e deve fazer em saúde pública, né? Primeira coisa que o profissional deve fazer os profissionais
fazer promoção de saúde, porque se eu promovo saúde, eu evito, eu estou trabalhando para que as pessoas não adoeçam, né? Então, esse é o objetivo. Ou que você ensine a pessoa o autocuidado. Então, eu falo de promoção de saúde. Eu vou lá e ensino para a pessoa, olha, se você fizer assim, 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 você vai estar mais saudável. Então, eu estou fazendo promoção de saúde, eu estou conversando com as pessoas sobre a saúde delas. Claro que as pessoas participam ativamente. Prevenção. Então, a promoção sempre anda junto com a prevenção. Porque quando eu faço promoção de saúde, eu estou prevenindo doenças. Bom, eu tentei fazer a promoção de saúde, fiz a prevenção, não deu certo, né? Ou deu certo, enfim, independente de qualquer coisa, a pessoa adoeceu. Mas e se eu consigo fazer a detecção temprana, que se chama detecção precoce, também é uma forma de intervir. Eu quero detectar o quanto antes que essa pessoa adoeça, porque aí eu tenho mais chances de tratar. Bom, o tratamento especificamente, ele é uma forma de intervenção. E também a reabilitação, independente se essa pessoa adoeceu, o nível que foi atingido, eu vou tentar fazer a reabilitação para que ela possa voltar a viver em sociedade e para que ela possa cuidar dela mesma. Então, eu sempre faço promoção, prevenção, detecção precoce, tratamento e reabilitação quando possível. São 5. Então, são intervenções básicas. O Ari, Oi, Fê. se eu falar que, se eu colocar triagem também aí no meio, serviria como uma forma de intervenção? Que tipo de triagem? Talvez, um exemplo, ver talvez doenças que possa vir estar acometendo uma comunidade, um grupo de pessoas, não sei. Quando você faz uma triagem, significa que você já está buscando, porque triar é isso, né? Eu tenho um monte de Informações eu já de tenho um um monte de problema pessoas, existente. e aí eu pego algumas pessoas e eu quero saber se essas pessoas estão predispostas a determinada doença. Então, só o fato de você triar significa que você já está suspeitando que algo existe. Então, quando você Sim, tria, você está fazendo o quê? Detecção precoce. Tudo que você me falar vai estar incluído aqui dentro. Qualquer coisa em saúde vai estar aqui. entendi. Entendeu? Então, você pode até colocar isso com outras palavras, mas eu não acredito que ele vai aceitar. Porque isso daqui é um conceito engessado e já. Engessado não, né? Não posso falar que engessado, mas abrangente, porque ele já realmente pega tudo. Então, promoção de saúde e prevenção andam junto, né? Porque eu estou. Primeiro, promovendo, eu estou ensinando as pessoas, de forma geral, o autocuidado. Eu trocaria por autocuidado. Ensinando o autocuidado. Eu quero que as pessoas, cada um se cuide para que ela não venha adoecer. Então, é o ensinar o autocuidado. Ou orientar, fazer orientação Entendi. sobre geral, sabe? Uma orientação geral. Quando eu falo de Sim. prevenção, eu também. Luísa, é desse jeito, gente. Aí, prevenção, por exemplo, o fato de todos os anos, sei lá, eu vou lá e faço meu exame preventivo do colo do útero, é uma ação. Então, isso daqui não é uma orientação, isso daqui é uma ação. Então, eu estou prevenindo, eu estou tomando uma atitude para o meu bem-estar, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma pressão arterial e todo ano eu vou no cardiologista, o que eu estou fazendo? Eu estou prevenindo, eu não estou prevenindo a doença, porque eu já sou hipertensa, mas eu estou prevenindo o quê? Complicações da doença. Então, também é uma forma de fazer prevenção. Então, é uma ação. Eu trocaria essa palavra por ação, atitude. Detecção precoce. Então, olha, eu quero Uau. ensinar
Pode falar, meu amor. Desculpa um pouquinho atrapalhar, que é bom lembrar também que caiu, e eu até gostei desse modelo que você colocou o exemplo aí, caiu para nós na outra prova, a respeito também de vocações, que são as vacinas, né? E dos Sim. exames que você citou, acabou de citar para a gente agora. Lá são o primário, secundário e terciário, não era? Não, aí eu acho que cairia aí também, né, pelo que o exemplo que ela deu, na prevenção, igual você disse, né, um tipo de exame, Isso. e que É a caísse, prevenção primária, e na secundária e também terciária. cairia as vacinas. Isso. Ela entra dentro do. Porque aí, quando a gente vai falar de cada um, aí você vai ver que prevenção é uma coisa abrangente, que existem níveis. E aí, dentro de prevenção, a vacina é uma forma de prevenção, o preventivo, enfim, tem várias coisas que é classificado em níveis. Tá? Mas aí, nesse caso, ele pediu de uma forma abrangente, ele pediu as intervenções. O que é intervenção? É aquilo que pode ser feito. O que eu posso fazer em saúde pública para favorecer a saúde das pessoas? Eu posso fazer promoção de saúde, eu posso fazer prevenção de doenças, eu posso detectar precocemente as doenças, então seria isso. Detenção temprana é descobrir o quanto antes. Eu vou trocar isso aqui. Descobrir quanto antes. Então, por exemplo, se o quanto antes eu tenho diabetes, quanto antes uma pessoa descobrir que tem determinada doença, você concorda que melhor, mais chances eu tenho de sucesso de tratamento e reabilitação? O quanto antes eu descubro, é melhor, não é? Então, eu ensino também na minha promoção de saúde, na minha prevenção, a como fazer a detecção precoce. Beleza, tratamento. Então, tratar seria, também seriam ações, são ações efetivas. E tratamento, eu já dependo do quê? Eu dependo exclusivamente, eu preciso de um profissional para isso, né? Um paciente, ele não vai sozinho diagnosticar, ele vai suspeitar, olha, o médico falou que se acontecesse isso, 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 poderia ser isso. Então, eu vou fazer o tratamento, depende do profissional, e é um tratamento que precisa ser adequado. É qualquer tratamento? Não, aquilo que é adequado para a situação. E a reabilitação. Reabilitar é a possibilidade que tem de você. Como é que eu posso explicar isso daí? Você, Fernando, que trabalha com reabilitação. Reabilitar. Reabilitar a pessoa não significa que eu vou que ela não vai ter sequelas. Não significa isso. Olha, eu vou reabilitar, essa pessoa vai ficar como antes. Às vezes não. Às vezes eu vou dar para ela a melhor condição para que ela tenha uma qualidade, uma sobrevida, uma qualidade de vida o melhor possível. Ari, Oi, meu amor. é que o ponto de vista, assim, reabilitar é muito amplo, né? Então, a gente falar em reabilitar de vários aspectos. Eu vou reabilitar aquele paciente que ele fez um tratamento para sair do alcoolismo, aquele paciente que saiu das drogas, aquele paciente que teve um acidente vascular cerebral, aquele paciente que passou por uma cirurgia cardíaca. Sim. Cada um tem um contexto ali diferente, mas reabilitar alguém, é assim, o que é uma pessoa habilitada? Né? Significa Eu acho que que ela... reabilitar aquele paciente seria de um ponto, ver ele de um ponto de vista ali, psico e físico, entendeu? Olhar o paciente como um todo, a parte física e psíquica do paciente estar funcionando perto do normal, entendeu? Que, Isso. igual você falou, talvez a gente não vai conseguir deixar o paciente com aquela condição física e psíquica que ele tinha antes dele ter uma determinada doença, enfermidade, algum problema. Mas eu consigo dar condições, que seriam condições dignas, para que essa pessoa volte, porque a gente não diz que no conceito que a pessoa vive em sociedade, então eu vou dar condições
ou de sobrevida, porque às vezes eu não vou conseguir reabilitar. Então, eu vou dar Melhorar a condições. qualidade de vida dele, né? Melhorar a qualidade de vida, dar condições ou uma possibilidade dele se inserir novamente na sociedade, assim como antes, quando ele não tinha problema nenhum. Então, ou o mais perto possível disso. Eu lembro que ela deu um exemplo para nós, não sei se vocês se recordam, acho que foi, não sei se foi câncer de mama, alguma coisa assim que ela quis dizer também a respeito disso, né? Então, eu vou tentar reabilitar esse paciente até que ele consiga receber também essa questão da alta. Foi até outra professora que deu um exemplo para gente. Por exemplo, se você tem um problema, deixa eu ver. Vamos lá, você tem vou botar o câncer, você colocou o exemplo do câncer. Você tem um câncer de, sei lá, de base de Deu um língua. exemplo de mama no dia, na aula delas. Por Oi? exemplo, né? Ela deu Pode até um ser. exemplo, qualquer um mais, né? Pode ser de mama, pode ser qualquer outro tipo de câncer, de língua, enfim. Sei lá, uma bursite. Olha, ela tem uma bursite, ela não consegue, sei lá, uma tendinite. Ela deixou de trabalhar porque ela tinha uma tendinite e ela não conseguia mais exercer a atividade no serviço dela. Olha, fui lá, tratei, fiz a fisioterapia, fiz tudo que precisava e reabilitei essa pessoa. Olha, essa pessoa ela não tem mais condições de voltar para o mesmo trabalho. Mas ainda assim ela consegue voltar a utilizar as mãos dela. Ela só não consegue fazer a mesma função. Eu reabilitei essa pessoa? Eu fiz a reabilitação. Só que, de repente, eu não consigo fazer com que essa pessoa volte a ser a mesma coisa que antes. Ou sim, às vezes sim, reabilitou, ela pode se reinserir e voltar a fazer as atividades dela normalmente. Depende, que aí depende de várias coisas. Depende do quê? Dos fatores determinantes e condicionantes. Depende do fator idade, depende da extensão da lesão, do comprometimento, depende da detecção precoce, certo? Depende de muitas coisas. Então, reabilitação, para mim, Ariana, é dar condições para alguma coisa. Deixa eu ver isso daqui. E daqui eu acho que não. Ah, caiu mais isso daqui também. Quer ver? Saúde ambiental. Então, ele fala assim, ó, as áreas que são básicas, segundo a prática atual. Então, para que a gente tenha saúde, para que nós tenhamos saúde, a gente precisa do nosso meio ambiente, né? Se a gente tem o meio que a gente vive, o meio ambiente que a gente vive é doente, nós também seremos pessoas doentes. Porque eu não vivo sem água, certo? Então, eu dependo da qualidade da água. Então, a água potável. Ou seria também a questão da fossa, né? Da fossa, aqui ele coloca disposição discretas em meio rural, asseio urbano, ou seja, a higiene, né? A limpeza, melhoramento de vivendas, as condições de moradia, proteção dos alimentos. Várias doenças são veiculadas através dos alimentos, certo? O controle de artrópodes e roedores, ratos, baratas e outros animais que trazem doença para a gente. Higiene de estabelecimentos especiais. Então, tudo isso, todos esses fatores ambientais afetam na nossa qualidade, na nossa saúde, né? Ou predispõe a gente a doenças. Não é difícil. E aí, gente, nessa saúde e enfermidade, vocês têm alguma dúvida? Acho que alguma coisa que não ficou, não fixou, não... Eu acho que aí Ô, Ari. Pode falar. Ari. Oi, tô ouvindo. Não, pode. A Eli ia falar, não quero cortar ela. Não, eu só ia falar que a partir daí é só dar uma relida amanhã nesses pontos aí e é só entender os conceitos e seguir. Desse aí já está tudo ok. Eu também acho que é só entender os conceitos, né? Se entender,
você desenvolve. Esse eu acho que esse saúde e enfermidade era o maiorzinho. Aí depois a gente tem medicina da comunidade, foi o pretinho? Qual que era o segundo agora? Medicina da comunidade, vamos abrir aqui o que. Pra gente dar na mesma, então, né? A gente vai ter que ver todos. Não, aqui não falou nada. Não foi ele que falou. Se eu passei, abre junto comigo, se vocês marcarem alguma coisa que eu não marquei, vocês me avisam, tá? Aqui. Então, estratégia. Tudo que é estratégia, o que é uma estratégia? É um plano, né? Então, fala assim, podemos citar 3 estratégias. Ai, que droga, deu uma travada aqui. Espera aí um minutinho. Meu tablet anda travando pela quantidade de coisas. Então, por exemplo, uma estratégia, um plano, alguma coisa que pode ser feito para evitar que as pessoas adoeçam ou que outras doenças, eu tenha complicações de algumas doenças. Então, por exemplo, as consultas, elas podem ser mais variadas. Consultas, eita. As consultas podem ser mais variadas. Fazendo, não limitando por idade nem por sexo. No caso de crianças, fazer o controle das crianças saudáveis, controle das infecções respiratórias, das doenças das gastroenterites, no adulto, controle de hipertensão arterial, diabetes, dislipidemia. Então, é uma forma, a estratégia é um plano, né? Então, e aí, quando você vai estabelecer um plano para uma comunidade, você primeiro precisa entender do que essa comunidade adoece. Bom, então, por exemplo, na minha comunidade tem um grande número de pessoas que têm hipertensão arterial sistêmica. Hipertensão arterial. Na minha comunidade tem uma grande quantidade de pessoas com, sei lá, com sífilis. Na minha comunidade tem uma grande quantidade de pessoas com, sei lá, infecções de pele. Então, depende da realidade. Então, você vai pegar, né? Aí ele coloca até assim, ó, as enfermidades mais frequentes. De quem? Da comunidade. Aqui a gente já está falando de saúde da comunidade, né? Então, eu preciso entender a epidemiologia do que a minha comunidade adoece para que eu possa estabelecer estratégias para combater. Então, eu primeiro preciso entender. Aqui ele deu um exemplo, mas não significa que você vai colocar isso. Você pode colocar assim: existe 3 estratégias de enfermidades mais frequentes. Você pode colocar controle da hipertensão arterial, o controle da diabetes, controle das infecções sexualmente transmissíveis, das afecções, né? Agora, controle, por exemplo, da hanseníase, o controle da tuberculose. Isso são doenças grandes e que são infecto-contagiosas, então vai atingir muitas pessoas. Então, quando eu estabeleço estratégias para as doenças mais frequentes, eu estou tendo, o que eu estou fazendo? Ai, que merda, isso aqui. Estratégia de atenção primária à saúde. Estratégia. Beleza? Deixa eu ver outra coisa que ele colocou aqui. Ari, você pode mandar esses slides no grupo, por favor? Posso, mas eu acho que tá tudo lá no grupo, viu?
Você não tem Tá algum? esses, mas não tá com as suas anotações, eu acho. Ah, tá bom. Depois eu mando. Sífilis, estratégia de sífilis, estratégia, sei lá, combate à tuberculose. Eu acho que aqui também entra muito a educação populacional, né? Porque também entra um pouco de conhecimento, orientar a população para que eles tenham conhecimento de tudo isso aqui, para que eles também possam se prevenir, né? Será que não entra educação populacional aqui? Aham. Então, mas eu acho que não, porque quando ele fala de estratégia, ele está falando de estratégias que estão baseadas dentro das enfermidades ou de problemas que existem. Ah, tá, No já estão caso, instalados, né? já estão instalados, ou é alguma coisa que tem uma alta relevância, alta, como é que se fala? É alta incidência, relevância, enfim, alto poder de infectividade. Então, são problemas que, se eu não controlo, isso não só para a pessoa, mas também para a comunidade, viram problemas maiores. Então, eu preciso olhar para essa comunidade e entender do que ela mais adoece. Quando eu vou tratar uma comunidade, é muitas pessoas, não é uma família, são muitas pessoas que moram naquele lugar. Então, logo de cara, eu preciso, como médico, eu preciso entender do que essa comunidade adoece, aonde eu estou trabalhando. Olha, aqui eles adoecem muito por, sei lá, doenças respiratórias, no caso de crianças. Olha, aqui é muito, sei lá, muito câncer. Ai, tem muitos casos de câncer de colo de útero. Então, eu já sei como eu vou trabalhar de uma forma global, o que eu vou atender primeiro. Essas são as minhas Entendi. prioridades. Não é que eu não vou ver os outros, mas quando eu falo em grande quantidade de pessoas, eu preciso também filtrar. Eu preciso saber quais são os meus problemas mais incidentes. Então, isso é estratégia. Fala assim, no Brasil, estratégia de saúde da família. Então, é isso, você o tempo todo está trabalhando de uma forma que você está vendo toda aquela comunidade. É o foco, né? Aqui coloca assim, ó, podemos citar 3 estratégias. Aí entra onde a Paola falou, né? A primária, da questão das vacinas. Então, assim, prevenção. Podemos citar 3 estratégias. Então, tá, beleza, a gente está falando da prevenção. Prevenção é uma estratégia. Então, a minha estratégia seria pegar um tema que abarca grande quantidade de informação, né? Por exemplo, eu vou pegar o exemplo aqui dele. Então, uma estratégia que abarca grande quantidade de pessoas, o quê? As vacinas, não é? Vacina eu uso para criança, eu uso para idoso, eu uso para gestante, enfim, eu uso para todos, para profissionais de saúde. Então, a vacina, ele coloca aqui, que é uma prevenção, primária, certo? Porque, através da vacina, o objetivo é erradicar algumas enfermidades que estão, né, no mundo todo e manter saudáveis a grande maioria dos adultos, das crianças, dos idosos, né? Mas a prevenção não é só vacina. Temos também, como o Papa Nicolau, né? Preventivo, a mamografia, elas são secundárias, elas não são primárias, tá, gente? São prevenções secundárias. Então, a estratégia também são prevenir, de forma primária, secundária, terciária, que seja. São formas de prevenção. Terciária, quando eu evito complicações, ou seja, o problema já existe. Já tratamos e eu estou evitando complicações. Então, isso é uma prevenção terciária. Podemos citar 3 estratégias.
Então, podemos citar estratégias. Vale. Oi? Me explica o porquê que uma mamografia seria uma prevenção primária, secundária. Porque quando eu faço uma mamografia, eu não faço mamografia para a população toda, certo? Entendi. Eu faço mamografia para quem? Para mulheres. Sim, para mulheres, para um determinado grupo de pacientes. Então, quando eu seleciono um grupo, eu entendo que esse grupo, por algum motivo, ele está mais em risco. Sim. Então, se esse grupo, por algum motivo, está mais em risco, eu deixo de fazer uma prevenção primária, porque primário é geral, é para todo mundo. Mamografia não é para todo mundo. Eu não indico mamografia para uma menina de 15 anos. Mas da mesma forma que eu posso falar para uma menina de 15 anos fazer o autoexame das mamas, eu posso falar para uma mulher de 60 fazer o autoexame das mamas. Então, isso seria uma prevenção primária, aquilo que eu oriento para todo mundo. O preventivo é para qualquer pessoa? Entendi. Também existe faixa etária. É dos 25 até, 25 até os 64 anos. Antes disso, não está orientado a fazer, e nem depois disso também não está orientado. Então, eu quero pegar determinado grupo, porque eu sei que naquele grupo, provavelmente eu vou pegar pessoas que têm uma lesão. Ah, eu estou dizendo que uma pessoa com menos dessa idade não vai ter? Não, não é isso, mas é raro. E quando eu falo de saúde populacional, de um grande número de pessoas, eu preciso filtrar, porque eu não tenho mamografia para sair distribuindo para todo mundo. Aí eu, sei lá, nunca fiz. Acho que eu quero fazer uma mamografia. Por quê? Se você não tem histórico de câncer de mama, se você, enfim, não tem nenhum nódulo na mama que você tenha identificado. Então, Ari, é desculpa te secundário. atrapalhar um pouquinho. Questão de primária seria educação, secundária seria diagnóstico, terceiro tratamento e assim por diante, isso, né? Não necessariamente, porque a vacina ela é primária e ela não é educação. Mas daí ela enquadra como preventiva, né? Educação Ela e é preventiva. porque eu estou prevenindo, essa doença não existe, e nem existe o risco dela acontecer. Por exemplo, se eu vacinar todas as gestantes com a DTPA, que é a vacina duplo adulto acelular. Então, nenhuma delas está doente, né? Está doente, mas eu estou evitando que o filho dela tenha um problema, né? Tétano, pertussis, que a criança tenha um problema a nascer. Eu estou vendo lá na frente. Então, eu estou prevenindo primário, porque eu faço isso para todas as mulheres, todos os adultos devem ter ADT. Algumas mulheres específicas, no caso da gestante, precisa que seja a celular, mas todas as pessoas tomam DT. Então, não é exclusivo de um grupo. Por isso que eu digo que ela é uma prevenção primária, porque ela é para todo mundo. A vacina eu indico para qualquer pessoa, só que tem alguns grupos específicos que vão tomar determinadas vacinas e outros vão tomar outra, porque depois de certa idade não faz sentido você tomar, porque não. Entendeu? Assim como eu pego uma vacina, sei lá, influenza, e aplico para os idosos, preferencialmente os idosos e as gestantes, que são um grupo de risco. Mas não significa que eu não posso fazer uma influenza num adulto. Então, não é específico para um grupo. Se não é específico, é uma prevenção primária. Se é específico para um grupo, é secundário. Se esse problema já existe, eu sempre falo do caso do Papa Nicolau, né? Porque, por exemplo, eu faço o Papa Nicolau, ele é uma prevenção secundária, certo? Mas e se a mulher vier com um diagnóstico, um resultado do Papa Nicolau, um resultado, ela veio com resultado positivo. Ela tem uma lesão de baixo grau, enfim, ou que seja uma lesão de alto grau. Então, ela deixa de estar no grupo de pessoas que eu vou fazer uma prevenção secundária, e ela vem automaticamente para esse grupo de pessoas que eu quero evitar complicações.
Então, as minhas ações de saúde para essa pessoa seria a nível terciário, certo? Aí, o que eu vou fazer? Vou fazer coleta de exame a cada 6 meses, eu vou encaminhar ela para colposcopia, vou encaminhar ela, sei lá, para o serviço de oncologia, se for necessário. Eu vou fazer atitudes para que eu evite complicações, né, o maior possível. Ou, se essa mulher, ela não tem 15 anos, ela não tem 25 anos e ela não faz preventivo, mas se eu for na escola e falar sobre câncer de colo de útero para as meninas, é uma prevenção primária, eu faço para todas as meninas. Estou falando do Papa Nicolau, não disse que eu vou fazer o exame, mas eu falo sobre ele, da importância dele, do vírus do HPV. Então, isso é uma prevenção primária. Deu para entender? Não. Mais ou menos. Deu sim. Deu para entender sim, Ari. Em prevenção, que seja para toda a população, é atenção primária. E tudo que você fala em prevenção, mas se for para um grupo específico, é secundário. É secundário, isso. Exatamente. Aqui ele fala até assim, ó, direitinho aqui, ó. A terciária fala o seguinte, ó. Temos a prevenção terciária quando a enfermidade já está instalada. Eu já tenho, não tenho o que fazer. Já está ali instalado. Pero tratamos de evitar complicações. Então, tudo que você faz para evitar que exista uma complicação é uma prevenção terciária. É nesse sentido que você precisa pensar para entender. Pode te dar qualquer exemplo que for. Você vai pensar, bom, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou evitando uma complicação? O rastreamento da doença, ele já é secundário. O rastrear a doença é secundário, porque você está investigando. Existe a suspeita. Se tem a suspeita, significa que por algum motivo você acha que pode ser que ali você vai encontrar alguma coisa. Então, isso deixa de ser primário. É específico. Geralmente, todos os exames são prevenções secundárias. Por exemplo, se eu fizer hoje um exame de sangue, sei lá, me sinto mal, uma fraqueza, enfim. Aí eu fiz um monte de exame de sangue. Isso é prevenção primária? Não é. Você já tem um problema. Você quer só Existe a possibilidade, eu não tenho, porque se eu tiver um problema, essa prevenção é terciária. Existe a possibilidade que exista um problema. Eu estou investigando. Então, se a palavra para secundária seria investigação. Se eu investigo, eu tenho uma prevenção, eu estou agindo de uma forma secundária. Caiu até uma questão dessa de falso e verdadeiro na prova, né? Que ela pediu muita coisa de reabilitação, vacina, exames, e você dizia se era primário, secundário, terciário. Isso cai, geralmente cai mesmo, tá? Cai, assim, porque as pessoas confundem muito o que é primário, o que é secundário e o que é terciário. Eu não sei como que esse professor vai pedir, né? Não sei nem se vai pedir, mas se pedir é isso, gente. Sim. Podemos citar estratégias. Tá. Então, só para deixar bem claro aqui, quando ele fala assim, cite as estratégias, então, primeira estratégia é enfermidades, é você avaliar as enfermidades mais frequentes. Deixa eu apagar aqui, até para você não ficar confuso. Então, isso daqui é a primeira estratégia. Eu avaliar quais são as enfermidades mais frequentes da minha população. Segunda estratégia é fazer a prevenção, não importa se é primária, secundária, terciária. Quando eu faço uma prevenção, já é uma estratégia. Certo? Segunda estratégia. Segunda estratégia. E a terceira estratégia é o enfoque biopsicossocial. Então, essa é a minha terceira estratégia.
E o que seria esse enfoque biopsicossocial que a gente falou lá desde o começo, desde o conceito de saúde e doença, que é mirar, olhar o paciente como um todo. Então, a repercussão que uma patologia tem dentro de um contexto social, psicológico e a capacidade que tem uma pessoa com enfermidade crônica dentro da família e o impacto que tem dentro desse grupo familiar. Então, tudo isso daqui se chama, principalmente esse enfoque biopsicossocial, é um enfoque, enfoque humanista. Então, se ele perguntar, cite as estratégias, a prevenção, no enfoque biopsicossocial e lá a enfermidade mais frequente. Se ele falar das enfermidades mais frequentes, aí você vai falar do assunto. Se falar da prevenção, aí você vai falar. Se perguntar de primária, de secundária, você fala. Se perguntar só as estratégias, são essas. Tá? Essa daqui é uma. Essa daqui é uma. Essa daqui é duas. Droga. Eita. Duas. E essa daqui seria a terceira. Pronto. Aí fala assim, característica da atenção primária. Quais são as características que tem a atenção primária? Eu não acredito que ele vai pedir, mas ele colocou, né? Então, atributo. Então, quais são as características, quais são os atributos que tem a prevenção primária? Primeira coisa. O Ari, ele falou que isso aí ele vai fazer um falso verdadeiro. Eu marquei aqui. Ah, é? Falou? Ai, que bom. Ele pode fazer ou um complete ou um falso verdadeiro com esse quadro aí. Eu anotei. Ó, e isso no Brasil realmente é uma coisa muito importante que cai muito em concurso. Sempre cai isso aqui em concurso. Primeiro, atributo seria uma coisa que é indispensável. É indispensável que a pessoa, a família, a comunidade, quando ela vai num serviço de saúde, o serviço tem que estar acessível ao primeiro contato. Você não pode fechar as portas para a pessoa. Se você é saúde pública, então aquela pessoa vai chegar ali e ela vai ter acesso, ela vai ser atendida no primeiro contato. Então, o que significa isso? Acessibilidade ao primeiro contato? Significa porta de entrada ao sistema de saúde. É o ponto inicial de atenção e o filtro para ascender aos demais serviços de saúde. Então, se a pessoa chega dentro de um serviço público de saúde, ela precisa ter a porta de entrada, igual a porta de uma casa, aberta. Não pode ser negada, essa pessoa precisa, porque é dali que vai ser triado todos os problemas que ela tem e vai ser filtrado para que essa pessoa possa ser encaminhada dentro do serviço para onde ela necessita, né? Ao serviço especializado. Ninguém chega num serviço de saúde público e vai direto para, sei lá, olha, eu vim aqui, eu quero ser internada. Não. Primeiro você é atendida numa porta de entrada, ali é triado, e depois você vai para onde, né, o seu caso corresponde. Então, isso é um atributo. A acessibilidade é o primeiro contato. Outro, culpo e longitudinalidade. Isso significa que você vai atender essa pessoa, essa comunidade. Hoje, amanhã, você vai atender o filho, você vai atender a mãe, o pai, ao longo do tempo. Você vai atender essas pessoas você vai acompanhar o desenvolvimento da vida dessas pessoas. Então, hoje você atendeu uma criança, amanhã você vai atender um adolescente, depois amanhã, quem trabalhou muito tempo no serviço público e acompanhou essa evolução sabe como é.
Você atendeu uma criança e daqui a algum tempo, olha, nossa, a criança já está com 7 anos, já está na escola, e você vai atendendo essa pessoa no desenvolver da vida dela. Então, isso se chama longitudinalidade. É o atendimento, assistência ao largo do tempo. Integralidade. O que é integral? É uma coisa que é como um todo. É tudo. Então, eu vou cobrir todas as necessidades de saúde. Tudo que essa pessoa precisa, eu vou atender. Isso significa um atendimento integral. Então, se eu ofereço só parte da necessidade do que a pessoa precisa, então eu não tenho um atendimento integral. E isso é princípio, atributo, em outras palavras, no Brasil, seria os princípios do SUS. São princípios. Aqui se chama atributo. Então, o que a gente tem como princípio? Antes de qualquer coisa, isso é o mais importante para a saúde pública. Acessibilidade, longitudinalidade, integralidade, coordenação. Então, o que é a coordenação? São os níveis de atenção. Lembra do primário, secundário e terciário? Então, essa é a coordenação. Eu vou atender numa escala. Então, primário, secundário, terciário. Às vezes a pessoa vai dar entrada no serviço de saúde já no nível terciário. Não necessariamente ela vai começar ali do comecinho. Eu tenho que dar condições para que ela seja atendida em todos os níveis. Não importa em que condições ela chegou. Então, isso é coordenação. Isso é organizar o serviço também, né? E aqui existem outros, mas eles colocaram só essa. Acessibilidade ao primeiro contato, longitudinalidade, integralidade e coordenação. Se ele colocar isso de verdadeiro ou falso, ou ligue, tá mais fácil ainda, gente. A acessibilidade é o primeiro contato, porta de entrada. Chegou, precisa ser atendido. Longitudinalidade. O que é longitudinal? É ao longo do tempo. Então, eu vou atender essa pessoa e essa família no desenvolver da vida dela. Integral é em todos os níveis de necessidade, em todos os níveis que a pessoa precisa. Coordenação é a organização dos níveis de atenção. Primário, secundário e terciário. O que mais tem aqui? Final. Participação, isso é importante também. Participação comunitária. Isso daqui é importante. Existe até uma lei. 8142 de 1990. Lei 8142. É uma lei. Então, fala que é importante, não adianta eu ter todo um serviço de saúde planejado, organizado, sendo que a minha população, que é as pessoas que adoecem, elas não podem participar. Então, se elas não participam, eu não posso dizer que eu tenho um serviço de saúde eficaz. De que forma que a comunidade, as pessoas podem participar da sua saúde, dentro do serviço de saúde? Não vai todas as pessoas participarem, certo? Então, conselho de saúde, sabe os conselhos de bairro? Então, tem um representante do bairro que vai lá dentro do conselho de saúde e vai representar a comunidade lá dentro. Toda cidade, todo município, pelo menos brasileiro, eu não sei aqui no Paraguai, tem um conselho de saúde, obrigatório. Todo município tem um conselho de saúde. Eu sei porque eu já fiz parte do conselho de saúde, mas por parte do profissional de saúde. Então, um conselho de saúde é formado por trabalhadores de saúde, por usuários, no caso, os pacientes, os usuários, as pessoas, e trabalhador, usuário, e pelos serviços de saúde. O próprio serviço, sei lá, os donos de serviço, que seja. Então, trabalhador, sendo que o usuário, ele participa 50% desse conselho de saúde, obrigatoriamente tem que ser de usuário. 25%, isso é uma lei, tá? 25% é de trabalhadores e os outros 25% são dos serviços de saúde, que dá o meu 100%.
Isso é um conselho de saúde. Tudo que for decidido sobre matéria de saúde dentro do município tem que passar pelo conselho e tem que ser aprovado. Então, os trabalhadores representam quem? Os trabalhadores de saúde. Os usuários representam quem? Os usuários de saúde, as pessoas que usam o serviço, e o serviço representa quem? A chefia do serviço. Então, eles podem participar por meio de conselho, então, meio de conselho, por meio de grupos de apoio, tenta gravar os que são mais fáceis. Por meio de grupos de apoio, eles podem participar por meio de pesquisa, encosta de satisfação, provavelmente deve ser pesquisa de satisfação, alguma coisa assim, sabe? Pesquisa de encuestas de satisfação. Os agentes comunitários, quem são os agentes comunitários de saúde? Eles não são trabalhadores de saúde, mas que moram na comunidade? Obrigatoriamente, um agente comunitário de saúde, ele tem que morar no lugar onde ele trabalha. Isso é uma outra lei também. Ele precisa morar no lugar onde ele trabalha. Então, porque ele está representando quem? As pessoas que moram ali naquela comunidade. Sei lá, rede social, contato com redes sociais e líderes comunitários. Esse líder comunitário, gente, pode ser um pastor, pode ser alguém que dentro da comunidade seja importante para aquela comunidade. Ou seja, é o porta-voz da comunidade. Todas essas pessoas aqui, esses grupos, são porta-voz de um grande número de pessoas. Beleza? Deixa eu ver, prova final. Ô, Van Cléia, você lembra o que o professor falou que ia perguntar aqui? Eu estou tentando abrir o slide igual o seu para me falar. Peraí que eu tô... O perfil do médico da família. Um especialista em convivência maior. Então, aqui eu até coloquei, ele colocou assim, o perfil epidemiológico, aí igual está o perfil médico da família, ele colocou perfil epidemiológico, mas eu acho que foi o que você já falou, prevenções de vacinas, que é secundária e terciária, doença instalada, sequelas, é o que você já tinha falado. Aí ele colocou que podia citar estratégias, até coloquei, ele colocou, podia citar estratégias, com relação ao processo, é o que você já falou também. Não citou muita coisa, não. Depois ele foi lá para baixo. Esse aí eu coloquei porque ele falou: vou fazer um completo desse quadro ou enumerar, né? Que ele gosta desse negócio. Mas você já tinha falado que como ele poderia pedir. Né, que ele pode citar as estratégias. Depois ele colocou. Eu até escrevi muita coisa que ele colocou aqui que podia pedir. Ele colocou lá como podemos citar as 3 estratégias. Aí ele colocou com relação às crianças, que ele colocou o controle, né, do ninho sano, infecções respiratórias. Eu estou lá em podemos citar 3 estratégias. Aí depois ele colocou a peso e altura, enfermidades mais frequentes, aquela parte de epidemiologia, só. Aí não entrou em muito detalhe, não. Então, beleza. Então, a gente já matamos 2 aí, né? Matamos 2. Eu acho que falta o quê? Falta a medicina preventiva, né? Sim. E depois as doenças, né? As doenças, assim, aí ele falou que com relação a P2, ele ia pedir igualzinho a prova. Ele falou, não vou mandar nada não, vai ficar só a prova. A única coisa que eu vou cobrar mais é hepatite. O resto não é diferente do que eu pedi. Ele até falou, veio a questão das ervas, né, que vocês fizeram, a questão dos preventivos, das medicações, dos anticontraceptivos, né, que a gente fez. Isso. E ver a prova, eu vou pedir muito diferente da prova anterior, só que eu vou pedir hepatite dessa vez. Entendeu? Eu achei que ele foi muito vago. Vocês querem medicina preventiva ou vocês querem ir para hepatite? Acho que termina o slide de prevenção, né, que a gente ainda tem a primeira prova, a P1. E aí depois a gente vai para a P2. Tá. Então, vou tentar ser mais rápida, tá?
Deixa eu ver o que ele falou aqui. Prova final. Não acho que ele vai pedir isso aqui. É tudo que a gente falou até agora. Ó, promoção, proteção e prevenção. A gente já falou isso daqui, né? Então, o que é promover saúde? Pode ser que ele pergunte para, né? O que é promoção de saúde? A gente sempre tem umas palavrinhas-chave, né? Então, promover saúde se refere ao conjunto, são atividades realizadas por pessoas e populações para melhorar a sua saúde. Então, são coisas que fazemos, né, pelas pessoas e por grande quantidade de pessoas, para melhorar a nossa saúde. Então, é adicção de hábitos saudáveis. Então, grave essa palavra, que isso aqui é a palavra-chave. O que é promoção de saúde? Adicção de hábitos saudáveis. Ponto. É isso. Promoção. Aí, promoção de saúde. Vamos gravar outra palavra-chave aqui de promoção. Promoção. Deixa eu ver. Deu vários exemplos, né? Não, já falei de promoção. Promoção são a adquisição de hábitos saudáveis. E aí ele pode pedir um exemplo de hábitos saudáveis. O que é? Por exemplo, uma boa alimentação, sei lá, você ensinar a pessoa alguma coisa, enfim, explicar a guia alimentar para um paciente hipertenso. Isso daqui são promoções de saúde. É tudo que a gente já falou lá atrás, porque o assunto começa a se repetir. Sei lá, organizar a realização de atividade física para um grupo de hipertenso, enfim, tudo isso daqui são atividades de promoção, certo? Não falei em doença, não falei que existe pessoa doente, estou evitando, né? Agora a gente fala de proteção. Então, o termo proteção de saúde se refere ao quê? Proteger a saúde se refere conjunto de quê? De atividades que são realizadas por poderes públicos para manter ou melhorar a saúde das populações. Essa parte aí ele até pulou, que ele falou assim, não, isso aí não é competência da estratégia, isso aí entra a questão do ambiente, né, da saneamento ambiental, entra na questão da epidemiologia, ele até pulou, que ele falou, isso aí foge. Aí Vamos para hepatite. Ele entrou lá nesse quadro aí que é pesado. Quer ver? Quando ele falou a triada epidemiológica, que ele colocou... Só um minutinho, gente. Fala, filha. Só um minutinho. Filha, mas seu desenho ficou muito lindo, filha. Eu fiz esse aqui. É de uma série que eu assisto chamada Sanírio, que são os bichinhos assim, ó. Nossa, aí eu tô desenhando eles, ó. Essa aqui é a Cinnamon. E esse aqui é o Puff, é um menino, ó. Eu desenhei ele, mas eu ficou desenhei perfeito, assim. filha. Parabéns, viu? E deixa eu te falar, você já estudou para matemática, para prova? Depois eu vou lá tomar matemática, tá bom? Tá. Vamos lá, gente. Prevenção da enfermidade, níveis de prevenção, falou de novo, da primária, da secundária, da terciária. O assunto se repete. A gente precisa dar uma olhada nisso daqui e não ter erro. Nesse daí, ele entrou lá naquele quadro da triada. Aí ele falou assim, ó, lá na história natural da enfermidade, ele entrou isso aqui eu vou pedir, que é a triada epidemiológica. Aí ele entrou naquela parte assim, ele até colocou história natural da enfermidade. Aí ele colocou como cruza uma doença, o corpo, né, que passa por etapas de cura e morte. Aí tem aquele quadro lá embaixo, história natural da enfermidade, que ele colocou, ele falou assim, esse aqui eu posso pedir ainda colocar quais etapas. Aí é legal.
Aí, as etapas, isso aí ele foi bem claro. Ele falou, e esse quadro? Vocês veem esse quadro, que é muito interessante. Ele falou que vocês podem ver até de uma outra forma, porque eu vou pedir alguma coisa dentro desse quadro. Aonde começa lá o período pré-patogênico, o período patogênico e o resultado. Até ele falou várias vezes essa questão de cura e morte. Então, isso aí... porque esse tríade, a tríade epidemiológica, realmente é uma coisa muito legal, muito interessante, porque sem essa tríade, vamos falar de doenças infecciosas, né? Então, sem a tríade epidemiológica, a gente não tem doença. A gente não consegue conceituar uma doença se a gente não passar por essa tríade. Então, tem 3 elementos que são importantes na tríade epidemiológica. Primeiro, que está relacionado ao hóspede. E quem é o hóspede? Eu até coloquei aqui no meu... O hóspede é a pessoa. Então, eu dependo de alguns fatores para que uma doença aconteça. Eu preciso de um hospedeiro, no caso é a pessoa, e aí, o que depende desse hóspede? Depende da idade, depende do sexo, depende do estado imunológico. Eu tenho um agente causal, então não basta eu ter uma pessoa e eu não tenho um fator, um agente causal que vai causar essa doença. Quem que é o agente causal? É o agente biológico, o agente químico, físico, se é uma bactéria, um vírus, um fungo, se é alguma coisa química, alguma coisa física, o sol, alguma coisa que é considerado como um agente. Então, eu preciso ter a pessoa que adoece, eu preciso ter o que é o motivo, o que deu causa à doença. Então, eu preciso ter o agente e eu preciso ter o meio ambiente. Então, não adianta eu ter um hóspede e eu ter um agente causal se eu não tenho um meio ambiente para que essa doença se desenvolva. Então, quem é o ambiente? É um lugar, uma condição, pode ser uma condição climática, pode ser um comportamento, um acidente, umidade, temperatura, mofo, infecção. Então, eu preciso de um ambiente, uma condição para que essa doença desenvolva. Isso se chama tríade ou triada epidemiológica. Hóspede, agente causal e meio ambiente. Hóspede, agente causal e meio ambiente. História natural da enfermidade. Então, é a história. Eu sempre falo, eu gosto muito dessa história em epidemiologia. Eu acho que o professor deve gostar também, porque ele diz que ele é formado nessa área, né? Ele foi professor de como é que ele falou? De epidemiologia, de bioestatística, então a gente estuda bastante isso daqui. História natural de como a doença se desenvolve. Então, a história natural de cada doença, ela estuda todos os eventos, tudo o que aconteceu ao longo do tempo, que faz com que o corpo entre em desequilíbrio e a doença. Então, estudar a história de cada doença vai permitir saber como atuar em cada etapa para enfrentar o processo e também para saber como você vai tratar as pessoas. Então, a gente precisa entender a doença e como ela se desenvolve. Então, o que é um período pré-patogênico? Então, patogênico significa, patógeno significa algo de doença, né? Então, antes da doença, né? Antes da pessoa manifestar sinais e sintomas, a pessoa já estava doente, porque existe um período, né? Então, antes de manifestar sinais e sintomas, se chama período pré-patogênico. Então, vou colocar aqui, ó, período pré-patogênico é todo aquele que ocorre quando o indivíduo ainda está são. Ele se sente bem, ele não tem infecções, pero ele está vulnerável a ser contagiado ou contrair a patologia para a qual está em risco. E neste momento, a tríade ecológica ou epidemiológica está em perfeito equilíbrio ou começa a requebrar-se, ou essa doença está muito no início e que às vezes não tem nem sinais e sintomas, mas não significa que a pessoa está saudável. Aparentemente, ela não, né, manifesta nenhum sinais e sintomas. Então, isso se chama um período pré-patogênico. Lembra desse nome? É todo aquele que ocorre quando o indivíduo ainda está são.
sem infecções, porém ele está em risco. O período patogênico significa que, se está patogênico, está doente. Então, é quando a pessoa já contraiu a enfermidade. Ela já manifesta sinais e sintomas clínicos. E o período de resolução é o período que a pessoa já superou a enfermidade e pode estar totalmente recuperada, ou ela está com sequelas, ou ela está tentando se recuperar. Isso seria reabilitação também. Então é isso, gente, não tem muito segredo. Pré-patogênico, patogênico, período de resolução. Na verdade, a tríada, ela é bem mais ampla do que está aqui, né? Ele deu uma boa resumida. Tem muito mais coisas. Então, aqui, esse exemplo que ele deu foi meio que um quadrinho, assim, meio que esquemático da doença. Por exemplo, o hóspede. Quem é o hóspede? Não é a pessoa que adoece? Teve uma reação depois de um estímulo, certo? E aí, depois que ele teve esse estímulo, né? Produziu um estímulo de enfermidade, ele vai ter o quê? Um período pré-sintomático, ou ele vai se recuperar, porque existem doenças em que às vezes você nem sabe, fala, a pessoa adoeceu, vou dar um exemplo do Covid, tem gente que teve Covid, adoeceu, não teve sinal de sintoma nenhum, fez exame, deu positivo, aí ela fala, nossa, mas eu tive Covid e não senti nada, não manifestei nenhum sinal de sintoma, mas não significa que essa pessoa não adoeceu. Então, isso se chama um período pré-sintomático, onde a pessoa, ela vai para a fase de recuperação sem manifestar sinais e sintomas característicos. Então, o próprio organismo tratou essa pessoa. Ou essa pessoa pode evoluir para sinais e sintomas. Vamos pegar essa mesma pessoa com Covid. Começou a ter sinais e sintomas que são característicos do Covid, certo? São sinais e sintomas característicos. Beleza. E aí, ela começa a evoluir. Então, a enfermidade avança. E aí, dessa enfermidade avançada, depois ela vai entrar no período de recuperação, e aí vai se recuperar, certo? Isso se chama desfecho. Isso é um desfecho que é favorável. Não importa se ela tratou, se ela se recuperou. Porém, pode ser que ela não foi para a recuperação. Isso se cronificou. Ou seja, ela vai, mesmo que estável, vamos dizer assim, essa doença estável, ela ainda está doente. Cronificou. É crônico. Vai acompanhar a pessoa durante um tempo. Bom, desse período, dessa cronicidade, ela pode evoluir para uma incapacidade. E dessa incapacidade, ela pode evoluir para a morte. Dessa incapacidade, essa pessoa pode estacionar e ficar incapaz, mas não morreu. Pode estacionar num período crônico, ou pode evoluir para uma morte. Isso se chama o desenvolvimento de uma doença. Período pré-patogênico, período patogênico. O resultado seria o período de resolução. Aqui não está escrito, mas seria período de resolução. É difícil, gente, entender isso aí? Não. Não. Não é não, né? Isso ele não falou, né, que ia cair? Mas também a gente já falou que é a nível de atenção primária, secundária e terciária. De resto, gente, tudo se repete, tudo coisa repetida, que no final dá na mesma. Ah, não, aqui, ó. Ah, não, isso daqui é de tuberculose. Beleza, acabou, é isso. Hepatite? Pode ser. E depois eu vou dormir, gente, porque eu costumo dormir cedo. E aí amanhã a gente fala dos outros dois assuntos. Então, hepatite também é muito fácil. Muito fácil, porque hepatite é uma doença, é aquilo que eu coloquei no grupo. Existem vários tipos, né? A hepatite é um vírus
causada por não, vários vírus, né? São subtipos virais. Então, hepato, porque atinge qual órgão? Fígado. Fígado, certo? E ele vai causar o que, esse vírus? É uma infecto contagiosa, ou seja, ela é transmitida, certo? De forma sistêmica, ou seja, vai comprometer todo o organismo, é causada por um vírus, e ela produz uma inflamação e necrose, pode ser uma inflamação crônica ou uma necrose dos hepatocitos, com alteração clínica, bioquímicas e histológicas. A hepatite, a gente tem alguns subtipos, né? Então, a gente tem a hepatite A, a gente tem a hepatite B, a gente tem a hepatite C, a gente tem a hepatite E e a gente tem a hepatite D. Certo? São subtipos virais. Então, por que tem esses nomes? Porque cada um ele tem um tipo de encapsulamento diferente. São encapsulados. Aqui, toda vez que tiver hepatite A, tudo que for com vogal, a e a E, certo? Então, A e E, a transmissão é via fecal oral. Você só pega a hepatite A e E via fecal oral. Alimento contaminado, mão suja, enfim, é assim. A hepatite, as consoantes, a C, a D e a B, são por via parenteral. Parenteral é que atravessa uma parede, tá? Você pode ser contaminado por uma seringa, uma agulha contaminada. Via sexual. Certo? E vertical, que é no caso da mãe para o filho. Então, todas as transmissões com vogais é fecal oral, as com consoante, parenteral, sexual ou vertical. É todo esse quadro aqui explicado disso aí. Claro que a gente, cada tipo de hepatite, ela tem uma forma de evolução, certo? E ela vai afetar de uma forma. Hoje, a gente pode falar que a gente tem tratamento para hepatite C, a gente tem tratamento para hepatite B, a gente tem tratamento para hepatite A. O que vocês acham? A hepatite A, ela é grave porque ela é fulminante. Fulminante. Então, o número de óbitos por hepatite A é alto, embora, assim, tenha crescido bastante o número de pessoas com... o número de pessoas que estão infectadas por hepatite A é grande e cada vez tem aumentado mais. Todas vai causar dano hepático, então, para a gente, o mais importante a gente saber é a forma como as pessoas adquirem hepatite A, porque entender a doença precisa de muito tempo mesmo. Como que a gente faz a prevenção? É importante a gente saber como que é a prevenção, que é através de vacina. A gente tem vacina para hepatite A. Agora, a gente tem vacina para hepatite C? Não temos. A gente tem vacina para hepatite B? Hepatite B temos. Hepatite A também temos.
Então, ó, aqui ele fala, ó, penetração via oral, fecal, oral. É assim que a gente pega. Não acredito que ele vai perguntar nada disso. Ariana, é difícil ele perguntar de quadro clínico. Não, a gente precisa saber que é uma doença grave, que ela é fulminante, que ela é a forma como a gente pega, né? A gente precisa saber que em crianças pequenas, né? Lactantes, né? Pré-escolares, às vezes os sintomas são inespecíficos, e um período de incubação de 15 a 40 dias, 28 dias é a média. Os sintomas, como que eu sei que essa pessoa está com hepatite A? Náusea, vômito, dolor abdominal, colúria, hipocolia, que é as fezes ficam bem branquinhas, icterícia, os olhos amarelados, enfim. A parte da sorologia, eu não acredito que ele vai perguntar. Hepatite A, que não tem muito o que fazer. Você vai dar suporte, repouso, dieta balanceada, evitar medicamentos que vão sobrecarregar ainda mais o fígado. Como é que eu previno hepatite A? Vacinação, vacunação universal. Então, eu previno através de vacina. E também tem, enfim, é só isso mesmo. Não enrolar muito, não. Hepatite B. Hepatite B, ela é bem mais, que tende a cronificar, né? Atinge todos os grupos etários, também é o vírus da hepatite B. Qual é a via de infecção? Parenteral, sexual, perinatal, sêmen, lágrimas, líquido cefalorraquídeo. Então, ela tem um período de incubação de até 180 dias. Como que se manifesta? Náusea, vômito, anorexia, enfim. Pode ser que me pergunte alguma coisa disso daí. A hepatite B, ela demora bastante tempo para explicar, porque ela tem os marcadores sorológicos. E entender a parte, ele não vai pedir isso jamais, mas lá na frente a gente vai entender do HBsAg, do HBeAg, do anti-HBs, anti-HBe e o anti-HBc. Só para a gente saber que quando a gente vai fazer o diagnóstico de hepatite B, você não pode fazer sem os marcadores sorológicos, porque é eles que vão te dizer se essa pessoa tem uma hepatite aguda, crônica, se é um marcador porque a pessoa tomou vacina, se ela estava bem vacinada ou se não. Então, a gente faz a partir da avaliação da sorologia e dos marcadores sorológicos. Então, como que a prevenção? Também é por vacina, né? Então, a gente vacina, de forma geral, todos os recém-nascidos, ainda na Santa Casa, no hospital. A gente tem as medidas também que a gente vacina os profissionais de saúde, todo ano. Você pode pegar através das relações sexuais, pode ter um material contaminado, enfim, banco de sangue. Tem tratamento específico? Também não tem. Repouso relativo, evitar fármacos que são hepatotóxicos e vai tratar. A gente tem várias formas de hepatite B, a forma aguda, a fulminante, a forma crônica, e ela pode se cronificar. Nada disso ele vai perguntar. Hepatite C é a mesma coisa, né? Mesma coisa não, foi totalmente diferente, mas é causada por um vírus da hepatite C. E aí também é meio que parecido, assim, sabe? A forma como a via de infecção também é parenteral. Você pode pegar via sexual, saliva, tá? E tem o seu período. Olha, filha, que lindo.
Tá muito bom, filha. Parabéns, tá lindo, viu? Quer fazer um chá pra gente? Vai fazer chazinho, que daqui a pouquinho a gente vai dormir. Só chazinho, filha, sem açúcar, tá? Hepatite C, diagnóstico. Nada disso eu não sei, Vancleia, mas eu não acredito que ele vai pedir nada disso. Isso aqui é legal falar do hepatite D, é que para ter hepatite D, eu preciso ter... Detalhes maiores da doença, não. A única coisa que a gente tem que definir é o agente causal, principalmente essa questão do adulto e da criança, que ele faz essas pegadinhas, né? O sintoma e a diferença do adulto e da criança, que eles jogam as pegadinhas. Ele pergunta, e tratamento também ele não fecha muito, mas ele entra em agente causal, sintomas, né? E presta só atenção nessa questão de adulto e criança, porque isso ele faz as pegadinhas, faz mesmo, entendeu? Ele fez em tuberculose, ele fez em hanseníase, então são situações que a gente só precisa definir. Mas ele não vai muito a fundo, igual ele falou, os sintomas é interessante saber, mas ele não fica focado na coisa grande que ele falou que isso aí é para o próximo ano. Eu também acho que isso aí não é com ele, não. E os sintomas também são quase todos iguais para todos. Algumas têm algumas coisas, assim, por exemplo, são específicas de determinada hepatite, mas isso não veio ao caso agora. Não é uma coisa, assim, que a gente vai fazer diferença para a gente agora. A gente precisa saber que hepatite é uma doença infecto-contagiosa, que ela é causada por um vírus, que é o vírus ou da hepatite B, da hepatite C, da hepatite D, da hepatite A, que algumas hepatites têm prevenção, que existem, tem como você prevenir, outras não tem como. E geralmente as que são preveníveis é que tem vacina. A gente só tem a vacina contra a hepatite A e contra a hepatite B. E existem algumas que você vai pegar através de alimentos contaminados, fezes, mão suja, e outras você vai pegar através de relação sexual, através de objetos contaminados, enfim, banco de sangue. Então, geralmente são as consoantes e as vogais você vai pegar via fecal oral. Só essa questão da criança e do da criança adulto, eu vou ver agora. O agente causal. Porque geralmente a hepatite A ela acaba influenciando muito, não que o adulto não contamine, né? Mas a criança ela acaba ficando mais exposta a essa questão da mão suja, de botar na boca. Acho que talvez seja até... Entra muito nessa questão, principalmente a gente, né? Dos profissionais de saúde, quem vai entrar no campo, são as vacinação e as dosagens da vacina. Então, são coisas aí que ele pode fazer pegadinha. Entendeu? Você pode pensar de forma clássica. Mas ele falou só isso. Ele falou em os sintomas e a questão da vacina. Então, isso eu acho importante só. Porque foi o que ele fez com relação às outras. Porque essa realmente tem. É igual você falou, essa questão da consoante. Aí, no caso... Posso comer 2 nuggets? Não, essa hora não, filha. Não, senhora. É que o tio Christian comprou uma nova marca ontem. Pode ser uma novíssima marca, não. Não pode ser, não. Tá bom? Pode ser outra coisa, isso não. Hepatite A. Vacinação... Não, também não. Essas coisas à noite não, filha. E você já jantou, tá? Pega outra... Não, pega uma fruta, pega alguma coisa assim. Ó, vacinação universal, hepatite A, 98%. Então, ou seja, se a gente tem uma vacina que é para criança, então significa que essa doença atinge crianças, certo? Se eu preciso vacinar todas as crianças contra hepatite A, é porque tem uma grande incidência e um desfecho negativo para a criança. Senão não teria, sei lá, de repente, para o adulto. Tanto é que eu vacino hepatite A quem? A criança, eu não vacino o adulto, né? É isso aí, essas coisas assim que ele faz pegadinha. Então, por exemplo, hepatite B, qual é a distribuição? Para todos os grupos etários. Então, eu vacino crianças na maternidade, certo? E também vacino adultos. Então, é para todos os grupos. Eu não peguei o primeiro slide seu, mas não sei se você marcou, porque eu acho que lá você viu que ele colocou assim o quadro de vacinação. Eu até coloquei assim prova. Então eu acho que é. Aqui nesse slide mesmo? Não, aí não tem nada. Foi no começo dos slides, lá no começo. Eu não entrei, eu esqueci que vocês estavam aí, depois que eu lembrei. Então, aí, mas é só para ficar de olho, porque já que ele falou que podia cobrar vacina, então eu até coloquei assim, prova lá no quadro de vacinas. Essa parte da hepatite é importante, né?
Da vacina de hepatite, que aí a gente já mata 2 coelhos com uma cajadada só. Gente, mas se ele pedir um negócio desse, é porque ele é muito... Não tem o que fazer. Não conheço tanta coisa. Com tanto slide. A hepatite A em crianças é de 15 meses a 5 anos. E a hepatite B em criança é administra em 4 doses, que ao nascer, 2, 4 e 6 meses. 6 meses. Isso mesmo. A D, esquece, gente, porque a D, para ter hepatite D, você precisa ter hepatite B. Ela é como se fosse uma hepatite oportunista. E ainda assim é raro. Por acaso você descobre que a pessoa tem hepatite D porque você está tratando a hepatite, você está tratando ou está identificou a hepatite B, e aí você perde os outros sorotipos de hepatite, e aí descobre que a pessoa tem a D também. Mas ela nunca tem a D sozinha. E é mais endêmica na região norte, né, do país. Isso. Ela é endêmica na nossa região. Assim, Tanto é que ele coloca, qual é a forma de prevenir hepatite D? É prevenir a hepatite B. Que aí você precisa de uma para ter a outra, né? Ó, não há medidas preventivas para a sobreinfecção por HVD. Hepatite... Hepatite, tudo a mesma coisa. Não vejo nada interessante nesse negócio de hepatite aqui, para perguntar, mas... Acabou? Acabou. Ari, brigadão, tá? Pela sua disponibilidade aí, pela força, pela ajuda. Muito obrigado mesmo. Imagina. Depois dá uma lida. Pessoal, até amanhã. Boa prova para todo mundo amanhã, se Deus quiser. E até amanhã. Tchau, gente. Beijo, obrigada. Tá? Descanso. Muito obrigada pela disponibilidade de vocês, viu? Um beijo, amor. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Tchau, Dá uma lida em hanseníase, dá uma lida em viu, gente? Tchau, tuberculose. Mas é isso que ele pediu da primeira vez. Ele falou que não mudaria nada, não, entendeu? A gente sabe mais ou menos da prova, igual ele falou, essa questão de criança, questão de agente causal, essas coisas, falou que não mudaria nada. E ele é de repetir a prova, sim. Pois é, que bom, né? Que belezinha, porque todos os outros professores estão fazendo prova com consulta, só ele que está fazendo sem. Pois é. Pois é, entendeu? Ninguém está se preocupando com essas matérias, porque todos estão fazendo prova com consulta. Inclusive, numa outra sessão, quem elaborou a prova foi um aluno, que é um amigo meu, colega meu, e ele que elaborou 30 questões, e dessas 30 questões, o professor disse que 10 delas ele ia cobrar na prova, que todos tinham que ter no caderno, e ainda assim ia ser com consulta. Ainda bem que ele não dá de consulta, porque eu acho que eu não tenho nada anotado dele no meu caderno. Não, mas ninguém tem, mas a gente providencia disso pro dia pra noite, né? Esse é o grande problema, meu Deus. Ele não vai deixar constar o prazo lá. A gente faz um caderno. Na hora, eu corto os slides, tudo pequenininho, colo tudo no caderno. É verdade. Mas eu acho que ele não vai te... Não. Da prova, ele falou que daria a mesma coisa, sem tirar nem eu não confio muito nele, porque ele falou isso. Eu não vou ficar lendo negócio de planta, gente. Eu não tenho mais saúde mental para ler nada de planta. Ainda com a anatomia na cola, mas eu acho que ele não vai prejudicar ninguém, não, até porque ele acha um absurdo ser 70%, entendeu? Por isso que eu acho que ele não tem intenção mesmo de prejudicar ninguém. Ele acha um absurdo, ele acha que seria 60%. Ô, Van Cleia, deixa eu te falar uma coisa. Eu cheguei... Não, é 70%, afinal. Pelo amor de Deus. 70%. Van Cleia, deixa eu te perguntar uma coisa. É que eu não estava no começo da aula, quando ele começou a falar e tal, o que ele ia pedir. A parte de preventir, como é que eu ia perguntar? Anticoncepcional, ele falou que ia cair também? Sim, mas como a gente fez na primeira prova, igualzinho. Ele falou o nosso trabalho com relação à prova. É porque a minha prova eu tirei foto. Eu vou ver se eu mando para vocês no privado, porque eu não vou colocar lá no grupo. Mas ele falou que vai dar igual, entendeu? Aí eu tirei foto da minha prova. Eu vou mandar para você no privado, porque ele falou assim, ó, o trabalho de vocês com relação a contraceptivo, com relação
a planta, vou dar igual, não vou mudar nada. E com relação às doenças, ele falou assim, ó, não vou mudar nada da segunda prova. E a primeira prova não fui eu que dei, senão eu falaria para vocês isso, entendeu? Porque ele falou, 70% é muito, ele ficou abismado. Então, eu posso... Ajuda a gente, ele pode ajudar a gente, né? Dá um xizinho ali de verdadeiro ou falso. Isso aí, foi isso que ele falou. Aqui. Entendeu? Então, eu posso mandar a prova para vocês no privado, no grupo, eu fico preocupada. Porque ele falou que vai ter igual. Ótimo. Eu vou mandar, então, para vocês. Manda um oi aí que eu mando para vocês, tá? Porque ele falou que vai ter exatamente igual. Tá bom, gente, eu vou dormir, porque eu durmo cedo. Eu até passo do meu horário. Porque ele falou, 70% é absurdo. Ele ficou revoltado, entendeu? Como não foi ele que deu a primeira, ele falou assim, eu não vou pegar pesado, não. Então, eu acho também que ele não vai pegar e não tem intenção de prejudicar ninguém, não. Eu mando para vocês, então, a prova. Dá uma olhada. Tá? Tá bom. Oi, Boa noite. Eu para botar na minha bolsa, que eu esqueci até o remédio que eu tinha que levar para você. Ah, não, já. Já vai escovar o dente, vocês formam para dormir. Eu tenho 3 comprimidos ainda. Vai escovar o dente para